Já inicia. Bom, gente, acho que já vou iniciar, Júlia. Podemos? Sim, pode sim. Então tá. Boa noite para todos. Quem eu não dei boa noite, boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, Renata. Boa noite, gente. Eu sou a Andressa Alonso, para quem não me conhece, faço parte da equipe Hope, sou líder da Doterra, sou mamãe da Marie. Ela tem 2 aninhos e 6 meses. Desde pequenininha eu já uso os óleos essenciais da Doterra com ela. Então eu amo falar sobre esse tema, tá, gente? Eu vou aqui compartilhar com vocês. E é um tema muito especial porque eu sou suspeita, eu uso muitos óleos essenciais na rotina da minha filha. Deixa eu só compartilhar aqui a tela e a gente já começa. Tá aparecendo para vocês? Sim, tudo certinho. Tudo certo? Perfeito. Então, ó, gente, vamos falar sobre a rotina do bebê. Ai, deixa eu só abaixar aqui. Desculpa, gente. Então, vamos falar sobre a rotina do bebê e os óleos essenciais. Como que podemos utilizar os óleos essenciais para te dar um suporte na rotina do seu bebê? Só que esse tema é muito especial, por quê? Porque quando eu estava grávida, eu busquei muito, eu procurei muito sobre rotina de sono, e muito se fala, né? As pessoas às vezes nem entendem, nem sabem que tem toda uma rotina, que tem todo um contexto por trás, né, disso, e que faz total diferença na rotina do seu bebê, no dia a dia, no sono, no humor do seu bebê, né? Da sua criança, então é muito bacana. E eu estudei, fiz curso, e eu amo falar sobre esse tema porque eu acho muito bacana compartilhar, não só com as mamães, mas também com quem sonha em ser mamãe um dia. Eu acho super válido esse tema. E vai ser um prazer eu dar essa aula aqui para vocês, tá bom? Então, vamos começar falando, né, da rotina do bebê. O que é importante para você saber sobre a rotina do bebê? Os bebês, eles nascem e eles precisam ser ensinados sobre tudo, todo mundo fora da barriga da mamãe, né? E nada melhor que uma mamãe com as ferramentas e informações necessárias para ajudar o seu a organizar uma rotina saudável para ele. Porque, gente, pensa, ele nasce sem saber o que é dia, o que é noite, tudo é aprendizado. Então, nada melhor que a gente estar com as ferramentas certas para poder dar esse suporte para o bebê, né? E ser algo tranquilo. Então, os bebês, eles amam rotina e eles precisam de previsibilidade. Sim, eles gostam de saber como tudo vai acontecer ao longo do dia. Então, assim, fica mais fácil para eles aprenderem a desenvolver, porque ele se sente seguro, amado e protegido. E ele se sentir seguro, amado e protegido influencia em tudo, gente. Em tudo, no desenvolvimento, no sono, na soneca, na amamentação, em tudo, é importantíssimo. E o que a rotina do bebê tem a ver com o sono? Vocês podem estar se perguntando aí, né? Simplesmente tudo, tudo, gente, tudo. Eu não imaginava até fazer o curso, porque eu falo assim que antes, né, eu ouvia muito falar: ah, meu filho não dorme, criança não dorme, é de cada criança. Daí eu parei depois que eu tive a minha filha, né, ela é recém-nascida, eu conversando com meu marido, eu falava assim: não é possível, tem criança que dorme a noite inteira e tem criança que não dorme. Alguma coisa eu preciso saber que eu não sei.
E aí eu fui buscar e fui fazer um curso de rotina do sono. E foi muito especial, porque eu aprendi a maioria dessas informações, eu fiz um geral, assim, para passar para vocês o mais importante, porque é muito bacana quando a gente tem essa consciência e entende, né, o bebê. Então, cada sono, ele tem a sua função. A soneca da tarde, gente, durante o dia, ela não substitui o sono noturno. E o sono noturno não substitui a soneca. Então, cada uma no seu quadrado e é necessário as duas, a soneca e o sono noturno. Bom, e o que é importante para você, mamãe, ou para você, papai, saber? Organizar o ciclo circadiano. Precisamos ensinar o bebê o que é dia e o que é noite. Então, para isso, nós precisamos entender que existem dois hormônios muito importantes que nos auxiliam, que é o cortisol e a melatonina. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? O cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do dia, ou seja, ele é o horário de acordar. Ele começa a ser produzido quando sai o sol. Aí o nosso organismo, como é muito inteligente, ele já entende que é dia e começa a produzir esse hormônio. E precisa que seja junto com a luz solar aqui, ó. E quando os raios solares, eles passam pela nossa retina, informa o nosso cérebro que é dia e é interrompida a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, e começa a iniciar a produção de cortisol. Ou seja, é importante sempre, desde assim, recém-nascido, que o bebê, quando você for acordar ele de manhã, abra a cortina, abra a janela, que ele veja o mundo lá fora, sai com ele na rua, ele precisa ver o que é sol, que fala, né, que tem que dar banho, tomar banho de sol, o bebê, é por conta disso, porque a gente precisa organizar esse ciclo circadiano do bebê. Então, ó, deixar a luz do dia entrar no quarto, na sua casa, para que haja essa informação para o bebê e ele comece a assimilar o que é dia e entender o que é o dia. E a melatonina? O que é a melatonina? É o hormônio do sono. No fim do dia, quando o sol se põe, a retina identifica a diminuição dessa luz e avisa a glândula pineal, localizada no nosso cérebro, para iniciar a produção de melatonina. Então, quando começa a sua produção, é enviado sinais para todo o corpo, para que ele comece a se preparar para dormir. E isso, gente, não é só o bebê não, tá? Nós, adultos, também. Nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, assim, você vê, antigamente, gente, quando não existia relógio, era tudo pelo sol que se baseava, pelo dia e pela noite. Então, o organismo, ele sozinho, ele consegue compreender isso. Ou seja, quando começa a escurecer, é importante que a gente feche a janela, vá dar o banho, começa a iniciar a rotina de sono do bebê, preparando para que ele entenda que é hora de desacelerar, de relaxar e de dormir. Bom, aí é uma questão, né? Horário de dormir e acordar. Que é? Mas, Andressa, eu não sei que horas que ele dorme, que horas que ele acorda, tá tudo muito bagunçado. Gente, tem como aprofundar, se for buscar, fazer um curso, tudo certinho, né, para essas vertentes aí, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas assim, para basicamente você descobrir o quanto de sono seu bebê precisa, é legal você ficar atenta ao horário que ele acorda pela manhã. Então, se ele acorda 8 horas da manhã, você vai pegar e voltar cerca de 12 horas, e aí você vai descobrir o horário que ele precisa dormir, tá? O ideal é que o bebê acorde no mesmo horário todos os dias, com variação de, no máximo, gente, 1 hora, porque interfere no sono. Eu falo assim, por experiência própria. Às vezes, quando eu falava assim, eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho. Nossa, interferia tudo no horário de dormir. Então, assim, tem coisas que a gente, né, tem que escolher as nossas guerras. E cada pai, cada mãe sabe quais, e não vou falar o que é certo, o que é errado, porque cada família sabe o seu. Mas rotina e sono, para mim e para o meu marido, sempre foi muito importante. Por isso que eu busquei saber mais, busquei estudar sobre isso, porque a minha filha dorme
desde os 2 meses de idade, a noite inteira, nunca acordou para mamar. Então, assim, eu sempre tive um sono tranquilo e sagrado, porque meu marido sempre brinca muito. Desde que a gente casou, ele fala: o sono é sagrado. Não me acorde, o horário de dormir é horário de dormir. E a gente replicou isso para nossa filha, porque é um valor nosso. Então, é ideal que o bebê ele vá dormir todos os dias no mesmo horário também, que é o que eu falei, ele tem que acordar todos os dias no mesmo horário e dormir também. Só que dormir é a variação de no máximo 30 minutos. Então, se o bebê, por exemplo, ele não acorda sozinho de manhã, você tem que acordar. Porque aí ele, tipo, para organizar o sono, que ele vai ter que aprender a acordar aquele horário e dormir mais cedo. Então, se o bebê estiver fazendo, por exemplo, a soneca da tarde, na hora do sono noturno, você tem que acordar e manter o início do sono noturno no mesmo horário. Por exemplo, minha filha, quando ela era bebezinha, ela dormia às 6 horas da tarde. Então, as sonecas dela tinham que acabar até 4, 5 horas da tarde, né? Com variação, porque senão ficava muito perto do horário da rotina de sono. Então, mas se por acaso ela dormisse perto, né, da rotina de sono, eu acordava, nem que fosse meia hora antes, mas depois eu continuava, dava o banho, fazia a rotina certinha dela, o ritual certinho, para ela entender que aquele horário é de dormir, não é da soneca. Horários. Isso é algo também polêmico, mas que é muito importante para o bebê, gente. O bebê, ele precisa ter horário para acordar e horário para dormir. E precisa que seja todos os dias o mesmo horário, a mesma rotina, as mesmas ações, sequencialmente. Assim, você ajuda o seu bebê a ter a previsibilidade, lembra que eu falei, necessária para que ele entenda essa rotina. E ele se sinta seguro, protegido, amado. Bebê que não sabe, não tem previsibilidade de rotina, ele não se sente seguro, ele não se sente protegido, e aí ele não dorme bem. Ele tem medo, ele não entende, porque ele não sabe o que vai acontecer. E o bebê gosta de saber o que vai acontecer. Então, assim, a gente, nesse curso que eu fiz, né, fala que o ideal é acordar o bebê o mais cedo possível, entre 6 e 7 horas, e dormir entre 6 até 8 e meia da noite, tá? Aí, atenção. Se o bebê, ele não inicia o sono até as 9 da noite, o que acontece, gente? Não é uma regra, eu sei que tem gente que a criança dorme mais tarde, mas eu tô falando, assim, o que acontece no organismo, tá? Da criança. Então, quando a gente começa a entender como que funciona, a gente fica mais atento e a gente começa a prestar atenção, que faz total sentido. Porque o corpo, ele começa a entrar em estado de alerta. E ele se prepara para voltar a ficar ativo produzindo adrenalina. Lembra que quando começa a escurecer, a retina já identifica que é noite e para de produzir o cortisol e começa a produzir a melatonina? Então, se o bebê passa das 9 da noite, o que acontece? Para a produção de melatonina e começa a produzir adrenalina, mandando sinal para todo o corpo para que ele volte a produzir o cortisol. E aí, qual que é o resultado disso? A dificuldade para iniciar o sono noturno, despertares durante toda a noite, hiperatividade, irritabilidade, choro, estresse, acordar mais cedo pela manhã. Tem muitas crianças, inclusive, que são diagnosticadas por médicos com que são hiperativas, né? E, na verdade, elas só não têm um sono regulado e certinho. E, na verdade, tem todas as características de hiperatividade e, na verdade, só precisa regular o sono. Então, o sono é algo muito sério e muito importante, principalmente para criança. Por quê? O cortisol, ele atrapalha a produção de melatonina, ou seja, o estresse atrapalha o sono, a privação de sono gera mais estresse e é um ciclo. E fica naquilo. Então, para que seja evitado tudo isso, é importante que o bebê ou a criança durma até as 8 e meia da noite, tá? Então, assim, começa a gerar esse estresse mesmo na criança, né? Porque vamos pensar assim, as sonecas da tarde, para a criança, como se fosse assim, durante todo o dia, desde bebezinho, desde que ela
nasceu. Ela vai enchendo o pendrive, que é informação, é aprendizado todo dia. Ela aprende sobre o mundo aqui fora da barriga da mamãe. E aí, o que ela precisa? Ela precisa descarregar esse pendrive. É como se enchesse o pendrive da criança e as sonecas durante o dia é para descarregar isso. E a da noite é para associar e aprender e guardar aquele aprendizado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, a gente precisa dormir para reter as informações. Às vezes não adianta a gente ter uma obesidade de informações, tipo, tudo no mesmo dia, a gente não vai assimilar tudo aquilo. A gente precisa dormir para assimilar uma coisa, dormir para assimilar outra. Então, é importantíssimo o sono para a criança, tanto noturno quanto a soneca durante o dia, tá, gente? E a ocitocina, o que é a ocitocina? O bebê, ele precisa se sentir amado, seguro para dormir bem. Então, a ocitocina é o hormônio que traz a sensação de segurança, de tranquilidade. Rituais amorosos, eles aumentam essa produção de ocitocina, favorecendo o sono. Ou seja, dê colo, dê carinho, leia, cante uma música, muito toque, beijo, abraço, dê muito amor para o seu bebê. Colo e carinho, ele nunca é demais, gente. Amor demais, ele não mima. É a falta de limites e de ensino que mima as crianças. Então, tenha um relacionamento real com o seu bebê, com o seu filho, com a sua filha. Ele precisa se relacionar e sentir essa sua presença e amor durante todo o dia e na rotina de sono dele também. Essa relação é muito importante, tanto para o bebê quanto para nós pais também, né? Então, ó, aí entrando no ambiente de sono, que é outra questão. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vai me perguntando, tá? Que como eu fiz uma aula bem especial, eu tenho bastante slide, mas bora que eu quero que dê tempo de dar tudo aqui. O ambiente de sono, ele eu quero dar algumas dicas, porque isso era algo que eu também não sabia, não tinha nem ideia, e depois que eu fiz o curso, que eu comecei que eu fiquei sabendo e descobri várias coisas. Então, assim, uma das coisas, manter o quarto do bebê organizado. Gente, eles gostam de organização, eles gostam. Eu já ouvi relatos de bebês que ficaram irritadíssimos porque as coisas estavam fora do lugar. E ele já sabia que estava fora do lugar. Então, eles gostam dessa previsibilidade, dessa rotina, de manter o local tudo organizado. Outra coisa que é legal também, a segurança no berço. Não deixa nada no berço do seu bebê até 1 ano de idade. Não deixa. Eu, assim, achava que tinha que pôr travesseirinho, naninha, ursinho e não sei o quê. Nossa, quando eu fiz o curso, eu fiquei, assim, decepcionada, frustrada, porque tinha comprado um monte de naninha, bonequinha de pano, Me Too, enfim, e não podia pôr nada no berço do bebê. E é realmente por segurança, tá? Inclusive, fala, né, no curso que para você não colocar nem coberta, que você agasalhar o bebê com roupa de frio, se tiver frio, roupa de calor, se tiver calor, porque assim, o bebê, ele sente a mesma temperatura corporal que a nossa, tá? Então, assim, às vezes a gente acha que a criança tá com muito frio e, gente, pode dar um superaquecimento na criança e é algo muito sério, né? Então, é muito bacana porque eu aprendi isso. Então, quando tá frio, você põe meia, você põe o pijaminha de frio e tudo mais, mas não tem essa necessidade, principalmente quando é muito pequenininho, que às vezes nem tá se virando ainda, tá começando a aprender a se virar, pode se enrolar na coberta, alguma coisa, né? E a gente não quer evitar e que tenha segurança total e que a gente também durma tranquila. As sonecas da tarde, elas podem ser feitas no escuro a partir de 2 meses de idade, tá? Então, a partir dos 2 meses, já pode fechar a janela, fechar a cortina e deixar o bebê dormir já no escuro. Para o sono noturno, o ambiente totalmente escuro. Gente, eu achava que era mentira isso, né? Que era, não, mas não.
realmente, até hoje, minha filha, ela só dorme se o ambiente estiver totalmente escuro. Apenas, você pode ligar apenas aquela luz vermelha, porque quando a criança é pequena, a gente precisa amamentar, né? Como que a gente vai amamentar no escuro? Não dá. A gente precisa de um suporte. Então, tem aqueles abajur, tem aquelas lâmpadas que até com controle, que é a que eu tinha, eu coloquei no quarto, e aí você tem a opção da luz vermelha e dá super certo. A criança dorme, é relaxante, então é muito bacana. Eu falo porque eu utilizei todas essas dicas. Não ligar a TV 2 horas antes do bebê ou da criança dormir também é outra dica importantíssima. Por exemplo, eu e meu marido, a gente não deu tela para Maria até 1 ano e 8 meses, e assim, a gente evitou o máximo, mas hoje ela quer, pede um pouco, entende mais, quer ver desenho, alguma coisa, mas a gente evita isso. Celular ela não pega, mas televisão às vezes a gente deixa ela assistir, mas nunca perto da hora de dormir. Sempre 2 horas, até 2 horas antes. Porque senão o bebê, ele fica agitado e assim, nem a gente, né? Não faz bem nem para nós adultos ficar assistindo TV antes de dormir, imagina para criança. Essa dica, gente, nossa, quem puder, essa dica, assim, ó, é preciosa, gente. Ruído branco. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era ruído branco. Hoje, eu não vivo sem ruído branco. Até eu e meu marido, a gente dorme com ruído branco, tá? Porque ele faz bem não só para os bebês, mas para os adultos também. Esse ruído branco, você pode utilizar durante todo o sono noturno da criança e o sono, as sonecas também. Por exemplo, a minha filha Maria, a gente acostumou ela nas sonecas colocar o ruído branco e no sono noturno também. O que é o ruído branco? O ruído branco é um barulho para abafar os sons de fora. Então, por exemplo, se você mora em apartamento, barulho do vizinho, da rua, esse som ele acaba abafando e deixa a criança descansar e entrar no sono realmente, relaxar e ter esse sono profundo. Então, ele é muito eficiente nessa questão. E é realmente relaxante, gente. Tem uns que são barulho de chuva, tem uns que são de rádio fora de sintonia, tem vários tipos de ruído branco, tá? O que a gente usa é o rádio fora da estação. Mas, assim, desde pequena deu certo, ela super acostumou. Hoje ela até sabe que a hora que põe o ruído branco, ela já vai e deita na caminha. Então é muito bacana, porque eles começam com essas associações, que é importante também para eles fazerem essas associações para poder dormir também, sozinhos, né? Antes de dormir e antes da soneca da tarde, sempre faço uma atividade de transição e ritual de sono para acalmar e desacelerar o bebê. Então, assim, sempre antes de uma soneca, do sono noturno, a gente fazer um ritual, uma sequência de coisas, as mesmas coisas todos os dias, para acalmar, desacelerar e o bebê começar a entender o que é soneca e o que é sono noturno. É legal ser um pouquinho diferente da soneca e do sono noturno, para que a criança entenda, né, que aquela hora é a hora da soneca e não do sono noturno, tá? Cuidado com o superaquecimento do bebê, que eu já tinha falado. E o bebê é aquilo que eu falei também, que o bebê ele sente a mesma temperatura corporal que você. Se tá calor, coloque roupa de calor. Se tá frio, sempre agasalhe. Bom, sobre a temperatura corporal, também é algo que eu aprendi, que eu achei muito bacana e realmente faz sentido, porque minha filha ela é super calorenta e é real isso, porque ó, a temperatura corporal, ela não afeta apenas o início do sono, mas também a qualidade e as fases do sono da criança. Então, quando a temperatura ela diminui, manda mensagem para as células termossensíveis, elas ativam o núcleo supraquismático, que começa a produção de melatonina. E aí ele começa a acelerar essa produção de melatonina e a ordem do organismo de sono vem. Fala assim, ó, vamos desacelerar, agora é hora de dormir. Então, é muito bacana também a temperatura tá bem fresquinho o quarto, entre 20,5, 21 graus, é uma temperatura bacana para você deixar no quarto. Bom, o ritual de sono, gente. O ritual de sono é importantíssimo.
que é esse ritual de sono? É o que eu falei antes, que é sempre fazer o ritual, sempre ir fazer o ritual de sono, ele é importante, antes disso eu só vou falar. Por quê? Tudo que a gente sente, mães, nós, mamães, papais, a criança sente. Então, é importantíssimo que a gente sempre vá fazer esse ritual, quem for fazer a criança dormir, fazer o ritual tranquilo, diminuir o tom de voz, acalmando a sua respiração, prestando atenção na sua linguagem corporal, mamãe, papai, porque os bebês, eles sentem tudo, e é realmente isso. Eu lembro que às vezes eu estava meio afoita quando a Mariazinha era pequena, e eu estava assim, com a respiração muito ofegante, não, né, queria que ela dormisse, estava tensa, e aí ela não dormia. Aí, quando eu estava com a respiração, começava a respirar fundo e soltar lentamente, ela começava a acompanhar a minha respiração, você acredita? Ela começava a ler minha linguagem corporal e entender que ela tinha que começar a relaxar, porque eles são o nosso espelho, né? Eles copiam tudo. E principalmente a nossa linguagem corporal, os bebês, eles sentem e entendem tudo. O bebê, ele tem que se sentir seguro. E para isso, a mamãe ou o papai precisa estar calmo, começar o ritual de sono com o pensamento de que vai fazer o bebê relaxar e dormir. E vai dar tudo certo. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, tá, de ritual de soneca da tarde, para vocês entenderem mais ou menos como que é essa sequência de coisas que a gente faz com a criança, tá? Então, assim, cada papai e mamãe vai fazer o ritual que se encaixar na sua rotina e que for melhor para você. Mas, aqui tá algumas sugestões, tá? Eu gosto sempre de fazer atividades que são mais tranquilas, que tenha mais foco, que não seja algo muito agitado. Tipo, eu não vou ficar brincando de pega-pega com a minha filha antes dela dormir à tarde, né? Tipo, então, assim, eu vou ler um livro, eu vou desenhar, pintar. Aí eu coloco um óleo essencial da doTERRA no difusor, um olhinho de lavanda, um oil de orange, para ela começar a relaxar, um balance. E aí eu ligo o ruído branco, né? Fecho a janela, deixo o ambiente escurinho, ambiente com temperatura agradável, fresquinho, ventiladorzinho ou ar-condicionado. Aí eu dou uma mamadeira para quem tem bebê pequeno, amamenta, né? Ou dá mamadeira, enfim. E aí, quem é menor de 1 ano tem que colocar para rotar. E aí depois você coloca para dormir. A minha, como ela é maiorzinha, escova o dente e aí coloca ela para dormir. Esse é um exemplo de ritual de soneca da tarde, tá? Ritual de sono noturno, um exemplo. Também para vocês, mas cada um faz o que, né, o que acha mais viável, o que está dentro da rotina. Eu gosto de ler um livro, eu dou um banho relaxante com um olhinho essencial de lavanda da doTERRA, eu pingo uma gotinha na banheira. Coloco, isso é muito legal também, porque eu coloco sempre o mesmo tecido de pijama, gente. Isso eu faço desde bebezinha com a Marie. Eu tenho uns conjuntinhos que chama termostático aqui na minha cidade. Não sei se vocês já ouviram falar. É um tecidinho fininho, mas ele é canelado. E ele é termostático porque se tá calor, ele fica fresquinho. Mas se tá frio, ele acaba esquentando a criança. Então é muito bacana. Aí tem de manga curta e tem de manga comprida. E aí ela já sabe que esse é o pijama dela. Eu coloco nela, gente, desde que ela nasceu. Eu comprei RN, fui acompanhando cada crescimento dela com esse mesmo pijaminha, o mesmo tecido. Por quê? Porque o bebê, ele precisa entender até o que é roupa para dormir, gente. Sério, vocês devem estar falando assim, Andressa, você tá de brincadeira. Não, gente, eles são muito inteligentes. E assim, tudo que a gente puder usar para nos auxiliar e fazer com que eles tenham uma rotina e durmam bem, gente, toda mãe e pai sabe, né? Gente, uma criança que dorme é vida. É vida. Então, assim, outra coisa que é legal também, você fazer a rotina com os óleos essenciais da linha Kids, com a criança, com a Mariazinha, eu uso. Eu uso o Calmer, eu uso o Tamer, eu uso o Speed para ela dormir e o Stronger, que é o de imunidade. Então, assim, eu passo todos esses óleos nela antes de dormir. Aí eu coloco o ruído branco, fecho a janela, coloco o ambiente, a temperatura agradável, dou a mamadeira
escova o dente e coloca ela para dormir. Bom, aí o seu ritual de sono da tarde ou noturno, ele pode ser feito com a ordem de atividades que são viáveis na sua rotina e para sua família, tá? Isso aqui é só um exemplo. O importante aqui é sempre fazer a mesma sequência todos os dias. Então, assim, se você dá banho, depois você põe, passa o óleo essencial, depois você põe o pijama, você não vai pôr o pijama, pular o banho, você tem que fazer a mesma coisa todos os dias para que o bebê ele entenda e tenha essa previsibilidade, para se sentir seguro, protegido, amado e consiga dormir melhor. Aí, ó, minha filha aqui na fotinho, ó, ela já até passa o blend dela, gente, no pezinho. Então, assim, essa aqui ela tava mais bebezinha, mas desde pequenininha eu já ensinei ela a passar sozinha. E como pais, precisamos escolher as nossas guerras, eu falo, né? Que nós iremos lutar e não abrir mão, para ir até o fim. E a rotina de sono foi uma que eu e meu marido nós escolhemos, tá? Essa guerra a gente escolheu, a gente abria mão, eu não tô falando quem não escolhe, tá tudo certo. Sou mãe, não julgo pai e mãe por nada, mas eu falo e trago para vocês uma experiência que eu tive e que deu super certo. A gente não abria mão da rotina da Marie, assim, só em casos muito específicos, a gente evitava ter convites, principalmente quando ela era pequenininha, até organizar esse ciclo circadiano dela. Também foi legal porque ela nasceu na pandemia, então a gente já não saía muito, mas assim, a gente evitou, mesmo na pandemia, vários convites de família, para organizar esse sono dela. E, gente, hoje a gente colhe os frutos. Porque quando a gente plantou, todo mundo falava, ah, vocês são loucos, não sei o quê. Mas hoje, minha filha, ela dorme a noite inteira, ela dorme à tarde, dorme sozinha, sabe? Não é uma criança irritada, não é uma criança hiperativa, ela é uma criança tranquila, amável. Então, assim, até hoje, com 2 anos e 6 meses, ela dorme a noite toda, sem despertares para mamar, desde os 2 meses de idade. Então, gente, é possível que seu filho durma a noite inteira. Não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível, mas tem algumas coisas que a gente que precisam ser feitas. Essa daqui é uma tabelinha de sono muito legal, tá? Que eu peguei do curso que eu fiz, que é a fonte é a National Sleep Foundation, que é a recomendação de horas de sono para cada idade, tá? Então é muito bacana, porque aqui você consegue se basear, né? Quanto que tem que dormir, então é muito legal. Essa outra tabelinha 2 é a capacidade de tempo acordado por idade. Então, assim, ó, por exemplo, 1 mês, 40 minutos. De 1 a 2 meses, de 40 minutos a 1 hora. Então, é quanto tempo o bebê ele consegue ficar acordado em média. Então, é bacana porque aí você já sabe quantas sonecas tem que fazer, né, durante o dia. Depois, gente, eu vou disponibilizar, tá, esse PDF para vocês, porque é muito bacana, né, vocês terem à mão. Aí eu mando lá no grupo, tá? Bom, sim, os óleos essenciais e as crianças e a rotina combinam. Os óleos essenciais. Ai, peraí. Os óleos essenciais, eles podem trazer inúmeros benefícios para as crianças e são uma excelente alternativa para proporcionarmos um cuidado mais natural aos nossos filhos. E é claro, como em tudo, devemos ter alguns cuidados a mais na hora de utilizar nos pequenos. Então, eu vou passar aqui para vocês como que a gente pode utilizar, tá? As regras para utilização em crianças. As crianças, elas devem sempre ser supervisionadas ao utilizar os óleos essenciais. Deve-se dar doses menores dos óleos do que dariam a um adulto. Dilua sempre os óleos essenciais para reduzir a sensibilidade e utilize sempre os blends. A gente costuma dizer que crianças menores de 12 anos, a forma segura de utilização dos óleos essenciais são esses blends já prontos da linha Kids, né? Que você pode usar desde recém-nascido, tá, gente? E até adulto.
mas eles são super seguros e eles já são diluídos, né, num óleo carreador para aplicar topicamente, tá? Para não dar essa sensibilidade. Essa é a forma segura e a outra forma segura é usar no difusor de forma aromática, né, dispersando no ambiente. Evite regiões sensíveis durante a aplicação, sempre guarde os olhos fora de alcance de crianças, esteja ciente da exposição à luz solar, que possa levar à sensibilidade, principalmente os óleos cítricos, tá? A gente toma mais esse cuidadinho, esperar uns 30 minutos antes de sair no sol, né? Esperar absorver bem, para não dar queimadura, porque óleo cítrico a gente sabe, é a mesma coisa que espirrar um limão na mão e sair no sol, a gente não pode, né? Então, sempre ter esse cuidado. Sempre ler o rótulo e os protocolos de uso, por isso que a gente sempre fala, pede protocolo, a gente gosta de orientar, passar protocolo para vocês, porque mais importante do que ter os óleos essenciais em casa é saber como utilizá-los, tá? E desfrutar de uma experiência completa com eles. Consulta um médico antes de utilizar os óleos, particularmente se houver algum problema ou dúvida relacionada à saúde. Então, se a criança tiver algum problema específico e tudo mais, é legal você ter um acompanhamento, tá? Bom, aqui as regiões sensíveis. Então, foi o que eu falei, né? Que o uso aromático no difusor ou uso tópico, tá? E as crianças não podem fazer a inalação direta, tá? Nem na palma da mão, nem no vidrinho. Menores de 12 anos, não. E bebê ingerir também não, tá, gente? De forma alguma. As regiões mais sensíveis são os olhos, pele ao redor dos olhos, ouvido interno, pele rachada, ferida, danificada ou parte interna do nariz. Então, nunca a gente aplica nesses locais, tá? Para cada questão, a gente tem um local indicado, né? Dependendo do seu objetivo. Por exemplo, eu, na minha filha, uso na rotina de sono dela, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu acho que vocês gostam de ter esses exemplos. Eu uso o Calmer, então eu dou o banho nela, pego o Calmer, passo em volta do umbiguinho dela, faço massagem até absorver. Aí, nas costas da Marie, eu passo o Stronger ou o OnGuard, quem usa o OnGuard, tá? Também pode. E na linha da coluna dela, e espalho e faço massagem até absorver. O Steed eu uso atrás da orelhinha, porque é muito legal para acalmar, relaxar, como ele é o mix do equilíbrio, ele ajuda, tá? E para quem gosta também, para bebê que tem muita cólica, é legal utilizar o Tamer, e eu gosto muito de passar na sola dos pés, tá? Ou passar o Calmer na sola dos pés e o Tamer na barriguinha também, ok. Uso tópico em crianças. O uso tópico é uma maneira excelente de se utilizar os óleos essenciais nas crianças e é uma forma segura e eficaz, seguindo as orientações corretamente, que nem eu falei. Podemos fazer massagens relaxantes, utilizando os óleos, aplicando nas áreas de interesse. Outro ponto incrível para aplicarmos os óleos é na sola dos pés, que eu falei para vocês, porque é onde mais tem terminações nervosas na sola dos pés das crianças e dos adultos, tá? Então, por isso que a gente fala assim, muito sobre passar o óleo na sola dos pés. Às vezes as pessoas falam, nada a ver isso. Não, ele vai agir muito mais rápido e vai ter um efeito muito mais rápido do que você só usar naquele local, porque ele tem mais terminações nervosas para mandar para o organismo todo, tá? E a reflexologia podal é uma técnica bem simples e que pode ser potencializada com os óleos essenciais. Então, é muito legal, porque você pode aplicar uma leve pressão sobre os pontos específicos, que nem está nessa foto, estimular a circulação sanguínea e linfática, eliminar toxina, regular o funcionamento dos órgãos, equilibrar os níveis de energia, aliviar dores e promover um soninho tranquilo. Então, tem muita gente que fala, né, para fazer massagem com óleo de bebê mesmo, né, nos pés, essa reflexologia, e ensina pressionar esses pontos, né, para a criança, para o bebê, tipo, tirar a cólica, essa fase que começa as coliquinhas, que a mãe e o pai ficam doidos. A gente quer que seja com a gente, né, porque a gente fica sofrendo de ver eles ali chorando, se contorcendo, e assim, a Mariazinha teve muita cólica,
até hoje ela tem bastante gases, então, assim, é muito legal essa reflexologia, ajuda bastante. Os cuidados com as crianças, é o que eu falei para vocês, né? O indicado para bebês e crianças menores de 12 anos é utilizar apenas a forma tópica, sempre diluída, quando você não tem o blend já pronto da linha Kids, você dilui num óleo carreador, a gente tem o óleo de coco fracionado da doTERRA, ou se não, você utilizar o óleo no difusor aromático, tá? A diluição na forma tópica. Quando você vai fazer a diluição na sua mão, você pinga, por exemplo, lavanda. 1 gota do óleo essencial de lavanda para 5 gotas do óleo de coco fracionado. E aí você vai espalhar e passar no local. Os blends da linha Kids, tá, gente? Que vocês perguntam, ai, mas é seguro, ai, mas eu posso, gente. É seguro utilizar desde recém-nascidos. Tem casos que as mamães utilizam desde que as crianças nascem e nunca ter o problema, é super seguro, ele já vem essa diluição própria para crianças, tá? A única coisa que eu falo que é assim, por exemplo, na minha filha, eu passo umas 3 vezes em volta do umbiguinho dela. Se você tem um recém-nascido, você não vai passar em volta do umbigo, você vai fazer, tipo, só um risquinho assim, ó, perto do umbigo e vai espalhar. Então, assim, é só a quantidade, né, de óleo que você vai passar é menor também. Ou, por exemplo, na sola dos pés, você só faz um risquinho em cada pé, não fica passando o blend, sabe? Deixar cheio de óleo o pé da criança. Agora, se você se sentir mais seguro, fala assim, eu fico com medo de utilizar, é só você pegar esse blend, pegar um frasquinho de vidro âmbar Rolon e pôr metade no frasquinho, abre ele, põe metade, completa os dois com óleo de coco fracionado da doTERRA, e aí você faz uma subdiluição, vamos dizer assim. E aí um desse rende para 2, e aí você fica mais seguro em utilizar com os bebês recém-nascidos, tá? Mas é super tranquilo. Ai, sumiu a foto. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Não, Andressa, mas deu para ver que era o Kit Kids. Ai, era o Kit Kids, gente. Tava a foto Também ali. não estou vendo nada. Não sei por que não apareceu. Enfim. Depois lá, quando eu for salvar o PDF, eu vejo se salvou lá, tá? Mas aqui tava a linha do Kit Kids, a fotinho, ó, do Kit Kids, com todos os olhinhos que fazem parte dele, tá? E aí eu vou falar um por um para vocês. Então, o Calmer é o mix calmante. Ele ajuda no sono, ajuda no humor, na ansiedade, no estresse. Ele tem um efeito calmante, então ele acalma quando dá aquela, né, dor de cólica. Ele ajuda, tem óleos, o mix de óleos que contém nele vai te auxiliar e te ajudar para essas questões. O Steed, o óleo, o mix do equilíbrio, né? Então ele ajuda na parte de raiva, gente, na parte de birra, ele é maravilhoso. Crianças maiores estão perto de fazer 2 anos, vocês já podem adquirir, porque ele é perfeito. Para frustração, equilíbrio, então ele é muito bacana, nossa, ele é muito incrível. E assim, na parte com a minha filha, assim, nessa parte que começa essas birras, ele deu um suporte muito legal. Eu tenho uma experiência bem legal com ele. Eu não fico sem. O Brave é o mix da coragem, né? Ele dá ajuda com medo, ele dá motivação, ajuda com o nervosismo, ele dá encorajamento. Muitas mamães utilizam quando começam a mandar as filhas para a escolinha, né? Que é uma nova fase. Então é bacana porque ele dá essa coragem, esse suporte para a criança. O Stronger, ele é o mix da proteção e ele aumenta a imunidade, né? Dá suporte para todos esses problemas sazonais, né? Essas doenças sazonais, gripe, resfriado, tosse, inflamação, e ele aumenta a imunidade. Então, assim, mesmo que a criança às vezes pegue, né, uma gripezinha, que tem coisa que não dá para evitar, né, gente? Mas ele vai ajudar, dar esse suporte, mesmo quando a criança tá doentinha, para ficar boa mais rápido, tá?
O Rescue, o mix do conforto. Então, assim, quando tem dor de cabeça, dor muscular, cansaço, dor do crescimento, ele é muito bacana e traz esse conforto para a criança. Eu tenho muitas mamães que utilizam o Rescue para cólica e tem resultados incríveis com o Rescue, gente. Então, é legal, né? Porque você pode utilizar o Calmer com o Rescue, o Calmer, o Rescue e o Tamer. Então, é bem legal porque você tem esse suporte. Além dessas questões, ele também ajuda com cólica, tá? Essa foi novidade, eu achei super bacana. O Tinker, o mix da atenção, que eu estava passando aqui antes de começar a aula. Ele ajuda a ter foco, concentração, para as crianças que têm TDAH, clareza, ele traz clareza mental. Então, ele é muito bacana, o Tinker. Ele funciona como se fosse, né, o alecrim e o peppermint para nós adultos. Só que ele é um mix com os olhos para essas questões. Então, tem muitos adultos que utilizam e tem também resultados incríveis, mesmo ele sendo da linha Kids. O Tamer, gente, mix digestivo, como a Júlia falou que utiliza, ele também é maravilhoso, não só para criança, mas também para os adultos, porque ele ajuda na digestão, no desconforto, gases, cólica também. Então, ele é todo esse suporte, né, para essa parte digestiva, gástrica da criança. Algumas associações que é bem legal para vocês verem, né? Que o Calmer, ele, você pode lembrar dele as mesmas questões que o Serenity. Então, ele ajuda a relaxar, acalmar, ter aquele sono profundo, né? O Steed, ele lembra o Balance, o Brave, ele lembra o Motivate, o Stronger, o On Guard, o Rescue, o Deep Blue, o Tamer, o Zengest, o Tinker, o Intune. Então, é legal que ajuda a gente a memorizar, né, e a entender melhor os olhos da linha Kids, para que serve cada um. Bom, aqui eu pus algumas opções para vocês, para questões que as crianças passam, né, muito corriqueiramente, né? Batida, galo, quais olhinhos que a gente pode utilizar. E aí você pode até fazer blend com esses olhinhos, tá? É só você olhar na tabelinha de diluição certinho, a idade da sua criança, e pingar o tanto de gotinhas e completar com óleo de coco fracionado e deixar já esse blend prontinho para você utilizar quando precisa de forma mais prática. Então, esse é muito legal para batida e galo. Eu usei muito com a minha filha, gente, realmente. Não fica nem roxo, nem vermelho. O galo nem vinga. Vocês acreditam nisso? Nossa, é perfeito esse blend aqui. Sabe quando a criança tá com aquele chororô, nessa manha, tudo? É legal. Você usar o lavanda, o gerânio, o ylang-ylang, o ciprés, principalmente para essas transições. Então, você pode deixar no difusor, né? Ou você fazer uma massagem, utilizar eles de forma tópica, fazendo um blendzinho, se quiser, ou fazendo ali na mão a misturinha, que nem eu falei, uma gotinha de cada óleo para 5 gotinhas do óleo carreador. Cólica. Também você pode fazer uma misturinha com os óleos que você tem em casa. Não necessariamente precisam ser os óleos da linha Kids, né? É que esse da linha Kids, ele facilita as mamães, porque ele já vem em forma roll-on, é mais prático para utilizar. Mas você também pode fazer os blendzinhos com esses olhinhos. Tangerina, erva doce, laranja, lavanda, o Zengest, todos eles vão te auxiliar com essa questão de cólica, tá? Então, aí você pode diluir na mão ou fazer os blendzinhos também. Dentinho, gente, nossa, dentinho também ajuda muito esse desconforto quando tá começando a nascer os dentinhos. Lavanda, o camomila romana e o copaíba, gente, sempre é na parte externa, tá? Não coloca ele dentro. Tem algumas receitinhas que dá para fazer uma pastinha com óleo de coco, aqueles de mercado, sabe? Que ele é mais pastoso. Aí você pinga os olhinhos, faz essa pastinha, tal, a diluição certinha, e aí você passa como se fosse uma pomadinha, que nem aquelas pomadinhas que a gente compra, né? Para aliviar, ele também acaba aliviando e é bacana, é uma opção também legal.
Dor de ouvido, também. Esse blendzinho eu deixo pronto aqui em casa. Copaíba, lavanda e melaleuca. Você passa sempre ao redor do ouvido, tá, gente? Nunca coloca o óleo essencial dentro, nunca pingue dentro. Os óleos essenciais da doTERRA, eles são extremamente concentrados, né? Eles são puros, 100% puros. Então, assim, por isso precisa dessa diluição. Ah, Andressa, mas diluir vai diminuir o efeito do óleo essencial? Não, gente. Diluir apenas vai ajudar a pele a absorver mais rapidamente e ter um efeito mais rápido, tá? Então, assim, do que a gente passar o óleo puro na mão e ele com um óleo carreador, o óleo carreador vai levar o óleo para a corrente sanguínea. Então, vai ter um efeito e uma reação muito mais rápida. Sono. Você pode utilizar o Calmer ou você pode fazer um blendzinho com os óleos que você tem aí avulso. Lavanda, o óleo de olíbano, o frankincense, camomila romana, o cedro, o vetiver, o zimbro, gente, para essa questão de pesadelos. A criança às vezes começa a chegar numa idade e começa a ter pesadelo, né? Falar à noite, a Maria, minha filha, estava com isso, eu comprei o zimbro e coloco no difusor. Nossa, mudou, ela parou de falar à noite, ela falava à noite, você acredita? Às vezes ela não acordava, mas ela gritava, chorava e ela não estava nem acordada, ela estava dormindo. Às vezes era um pesadelo. E aí eu comecei a colocar o zimbro no difusor, junto com o Serenity, e nossa, foi incrível, assim, porque passou, ela não teve mais. Quando a criança tá doentinha, você pode utilizar de forma aromática ou tópica, tá? Então, para febre, você pode utilizar o eucalipto ou o spearmint. Para gripe, o On Guard ou o Brief. Tanto para gripe, você pode utilizar tanto na forma aromática no difusor, tanto topicamente. Para febre, a gente sempre indica passar no local, principalmente testa, nuca e sola dos pés, tá? Para que a criança esfrie mais rapidamente, né? Volte a temperatura corporal mais rápido. Para vômito, sempre topicamente, na barriguinha, o Zengest. Para expectorar, o Brief, o eucalipto. Outro que eu gosto muito é o Copaíba e o Lemon, tá? Para expectorar, para congestão nasal, ele é incrível. Para alergia, irritações na pele, o lavanda, o camomila romana e eu gosto muito do melaleuca também, tá? Congestão nasal, que nem eu falei para vocês aqui. Esse blend aqui, ele é incrível, eu não deixo faltar aqui. Deixo prontinho para eu utilizo sempre na minha filha, principalmente nessas mudanças de temperatura, né? Tá frio, de repente tá calor, né? E aí começa a escorrer o nariz da criança. Então eu faço essa misturinha do Brief com o Lemon e o Copaíba e completo com óleo de coco fracionado, tá? E aí eu aplico no peito e na sola dos pés e massageio até absorver. Pomada caseira para assaduras. Essa também é muito legal. Você consegue fazer com aquele óleo de coco que você compra no mercado, que ele fica naquela forma pastosa. E aí você bate ele no mixer, liquidificador, leva na geladeira até endurecer. E aí você pode passar na criança, né? E aí você adiciona o lavanda, dependendo da idade do seu bebê. Você pinga o tanto de gotas para cada idade. E aí você deixa essa pomadinha pronta. É legal também. Uma que eu amo muito e eu gosto, eu utilizo até hoje com a minha filha, é a água de limpeza com óleo essencial. Sabe aquelas águas de limpeza que tem da Mustela, que é caríssimo? Gente, a água de limpeza com lavanda é maravilhoso. Além de deixar cheirosinho, limpa bem e, nossa, é maravilhoso. Sério, eu sou apaixonada. E aí você coloca o óleo de coco, o óleo de lavanda no frasco de vidro. Eu sempre aconselho comprar frasco de vidro âmbar, tá? Se for 250 ml, o que eu fiz foi de 250 ml. Eu pinguei 12 gotas do óleo de lavanda. Aí eu adicionei a água filtrada, deixei um espacinho e coloquei o óleo de coco fracionado da doTERRA. Se você não tem o bump que encaixa naquele óleo de coco da doTERRA, você pinga umas 20 gotinhas, tá? Para quem tem o bump, eu faço umas 10 espirradinhas assim, ó, com o bump do óleo de coco. Aí depois que eu fiz isso, eu completo com água filtrada até o fim do vidro, fecho, misturo e espirro no bumbum dela e limpo. Ele serve igualzinho
Água de limpeza. Inclusive, eu gosto muito de levar, né? Quando eu vou sair, fazer troca dela na rua, às vezes. Então, é bacana e é bem prático e limpa super bem. Bom, gente, é isso. Esse daqui é o meu Instagram, Dessa Alonso. Quem quiser me seguir, lá eu posto dicas. Eu gosto que vocês façam as receitinhas, me marquem. Eu adoro repostar. E foi um prazer. Muito obrigada. E eu abro aqui para as dúvidas, e aí a gente já faz o sorteio também do óleo essencial da linha Kids. Inclusive, essa aqui é a minha filhinha, gente. Olha como que o tempo passa. Tava, ó, foi ensaio, olha, com 14 dias de vida. Passa rápido, gente. Que Deus abençoe, viu? Todos vocês que são papais, mamães, futuros papais e mamães. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Porque é um assunto muito legal e eu acho bacana de falar. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem abrir aí, ó. Sem dúvida, só elogios, né? Que aula perfeita, Andressa. Não sou mamãe, só daqui uns anos, né? Mas a gente anota as dicas. Não, é importantíssimo. Eu falo assim, que se eu soubesse disso antes de ser mamãe, né, eu não teria que correr atrás com a minha filha no colo já, porque eu fiz o curso quando ela estava com um mês. Então, assim, mas foi bacana, porque eu gosto de dar essa dica e orientar todas as futuras mamães, porque é essencial, né, a gente saber. Informação nunca é demais. Ai, maravilhoso, sério. Eu sempre falo para você, né, que eu acho muito bacana esse curso que você fez e toda a rotina com os olhos, né, que transforma mais ainda. Sim, porque tem muita gente que fala assim, ai, Andressa, é frescura isso e não sei o quê. Mas não, gente, se tem criança que dorme a noite toda, é porque algum segredo aí tem, né? Então eu tentei Verdade. passar para vocês assim um combinado, uma explicação dos hormônios, o que que acontece na criança. Espero ter passado de forma clara para vocês. Pode, alguém levantou a mão? Bom, então eu vou fazer o sorteio, tá? Tem duas perguntinhas. A Tem? Karina perguntou quantos anos a Mariazinha tem, e a Sol perguntou o melhor blend para adaptação escolar além do Finker. Ah, tá. Ó, a minha filha, ela tem 2 anos e 6 meses hoje. E melhor blend para criança em adaptação escolar, além do Tinker. Adaptação escolar, eu acho que seria legal, você queria fazer com os olhos sem ser o Tinker, né? Eu acho que você podia. Eu gosto muito de colocar o Balance com o Tangerina e o lavanda. Eu gosto de misturar esses 3 olhinhos. E ele ajuda muito nessa questão de adaptação, também dá mais coragem para a criança, também traz esse equilíbrio, né? Então é legal esse blendzinho. Aí o tanto de gotas você põe, dependendo da idade da sua criança, e completa com óleo de coco carreador, fracionado da doTERRA, um óleo vegetal que você tenha. Então, se já usa o Tinker, você pode fazer com esses 3 olhinhos. Eu gosto bastante, tá? Eu utilizei muito com a minha filha. Outro que também auxiliaria seria o Steed, tá? Da linha Kids. Se caso você. O Steed e o Brave. O Brave também ajuda, porque ele é o mix da coragem, né? E o Steed ele é o mix do equilíbrio. Então, você pode passar os 3. Não seria ruim você passar o Tinker, o Brave e o Steed. O Steed aqui, ó, atrás da orelha. O Brave, eu gosto de passar na sola dos pés, porque como ele contém óleos cítricos, eu acho mais seguro. E o Tinker, você pode passar peito, tá? Aqui no peito. Eu já tenho 2 filhos. Olha a Rúbia, já tem 2 filhos maiorzinhos e não conheci os olhos. Agora estou com gêmeos de 3 meses. Olha, parabéns, mamãezinha recente. Conheci os olhos e comecei com o Stronger. Estou amando, não vejo a hora de ter a linha toda do Kids.
Ai, que bom, Rubia. Eu fico muito feliz, viu? E com certeza você vai ter um suporte muito incrível com os óleos essenciais. Tenho certeza que vai te auxiliar bastante, né? O PDF dessa aula e ter esse suporte incrível, tanto para cólica, para qualquer questão, né, gente? Outro blend também, que é aquele que. O mesmo blend, uma dica aqui para vocês, da dor de ouvido que eu passei para vocês também serve para picada e machucado. Ele é incrível para passar. Gente, minha filha, ela ralava. Teve uma época que ela começou a andar, ela ralava, ela caía toda hora. E ralava, saía sangue, fazia casquinha. E aí eu fazia esse blend com lavanda, melaleuca e copaíba. E cicatrizava super rápido. Era assim incrível, que eu ficava morrendo de medo dela ficar com a perna tudo marcada, porque, gente, ela caía toda semana, sem brincadeira. A gente vai caminhar sempre com ela aqui numa avenida aqui na minha cidade, na Getúlio, e fica fechada, né? Essa avenida de domingo. E ela caía no asfalto. Então, assim, imagina o estrago que fazia, né? E eu ficava morrendo de medo de ficar marcado, né? Perna, principalmente mulher, fica preocupada com isso, né? E nossa, é maravilhoso esse mesmo blendzinho da dor de ouvido para cicatrização e picada de inseto. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, vou sortear aqui os nomes então, hein? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Pessoal, só lembrando que a gente fez essa listinha, era 7h50, tá? Então, às vezes, quem entrou bem depois pode não estar o nome por conta disso, tá? Que era para quem estava assistindo desde o começo até agora no finalzinho, tá bom? É, Mas tem chance para todo mundo. a gente tem isso combinado, né? Que a gente compartilha a Sim. informação, mas é bacana e a gente fica feliz que vocês fiquem até o final, né? Porque a gente prepara com muito carinho a aula. Então vamos lá, eu coloquei os nomes e agora vamos sortear. Torcem os dedos e vamos lá, gente. Maria Elizabeth, tá aí? Liga o som, Maria Elizabeth. Tá aí, né? É você, né, Maria Elizabeth Dias? Isso! Parabéns, você ganhou um olhinho da linha Kids, tá? Aí depois, se você puder passar para nós no particular, pode chamar ou eu, ou a Júlia, ou a Jéssica, e passar o seu endereço, tudo certinho, que a gente vai enviar para você, tá bom? Parabéns e obrigado, viu, por acompanhar a aula com a gente. Um beijo. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Que eu vou, a gente vai encerrar a aulinha de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço ficarem aqui comigo. Eu preparo com tanto carinho. Eu gosto de passar muito mais que só dicas de óleos essenciais, passar informação, né? Porque eu acho que é bacana a gente associar os óleos essenciais na nossa rotina, no nosso dia a dia. Não é só por uma questão, mas é um estilo de vida mesmo saudável que a gente tem que ter com os óleos essenciais. Então, eu espero ter ajudado. E qualquer coisa eu fico à disposição e eu vou mandar encaminhar agora para os grupos, tá? O PDF dessa aula para vocês terem e guardarem aí e sempre consultar quando preciso, tá? Um beijo, uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Oi, Andréia, pode falar. Acho que foi sem querer. Sem querer, será? Então Não, tá na bom. verdade, eu apertei sem querer, eu queria bater palmas. Muito obrigada, obrigada. Bruno, Não, obrigado, mas viu? parabéns, foi ótimo, tá? Ai, obrigada, Andréia. Boa noite, viu, Bruno? Obrigado por você participar. Karen, obrigado, boa noite, um beijo, viu? Por vocês sempre estarem aqui presentes. Um beijo, fiquem com Deus.